Olá, pessoal. Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, que faz parte do grupo editorial Escortece. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E a Escortece imprime, edita e comercializa livros desde a década de 80 há mais de 40 anos. Hoje estamos aqui com a autora Cláudia Isadora Fernandes de Oliveira, autora do livro O Banheiro. Ela vai falar sobre esse romance que mexe em assuntos bastante espinhosos, mas que é uma leitura hoje necessária. Espero que daqui a 20, a 10, 20 anos, ela não seja mais tão necessária assim, mas que continue essa luta. Olá, Cláudia, tudo bom? Tudo bom? Como é que tu tá, Eliakim? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Bom te receber aqui, Cláudia. E o pessoal que está nos assistindo agora, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de quem que é a Cláudia Isadora. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Cláudia Isadora Fernandes de Oliveira. Eu moro aqui em Guarulhos. Eu sou funcionária pública, concursada, trabalho na parte de revisão de um órgão político aqui na cidade. Eu sou formada em letras português e inglês, tenho pós-graduação em língua portuguesa e arte-terapia. E eu escrevo desde 2011, 2012. Já escrevi várias coisas, inclusive um roteiro, e a gente fez um curta-metragem chamado Necessidade Básica, que trata, que fala sobre o problema de uma médica que não consegue sair do plantão. Aí depois eu fiz o curso de roteiro no Senac, eu fui fazendo vários cursos com o Rodrigo Petrônio, escrevi alguns livros em PDF, né, em e-book, e aí eu conheci a Scortese, né, no meu primeiro livro publicado fisicamente, que é o A Latina Gênia Moderna, é um livro mais para o público infanto-juvenil. E aí agora, recentemente, é O Banheiro, que eu acabei de escrever. Entreguei para ela esse livro em dezembro, e coincidentemente, em dezembro foi onde aconteceu o fato dos casos das meninas lá do Cefet, do feminicídio, né? Que elas acabaram falecendo. Elas eram também funcionárias públicas, como a minha personagem, e elas tentaram se desvencilhar do homem lá que as perseguia. Isso aqui não conseguiu, né? O órgão não fez nada, né? Olha, que surpresa, né? E aí veio, o cara comentou o feminicídio. E aí também foi no mesmo mês que o Thiago Schultz, né, o Red Pill, foi preso por agressão. É um que vive falando, né, que mulher, em princípio, toda mulher é uma vagabunda, né? E ele tem esse discurso misógino e tem ampla divulgação na internet, apoiadores, e assim, ainda hoje, né, a misoginia não é penalizada, né? E nós estamos batalhando para que isso aconteça um dia, porque é a partir desses ódios, assim, diários, né, que vai aumentando a violência, né? E assim, ratifica o comportamento dos homens, né? E é mais ou menos essas problemáticas que acontecem aqui no meu livro, O Banheiro. A joia, a gente já chega no livro. E você falando agora, eu lembrei de uma pensadora que eu acompanho, que ela falou recentemente, hoje o racismo é crime, homofobia é crime, tantas coisas que até o fim do século passado não eram crimes, mas que doía o coração, Uhum, hoje são criminalizadas. A misoginia é sim, crime. Você pode falar é o que você crime, vai quiser ter do que homem ser. e você não é um criminoso. Isso é um Sim, absurdo. Isso é um é absurdo, né? absurdo. Precisamos mudar Como essa também, realidade. Cláudia, antes. Exato, exato. E começa por cada um de nós. Antes da gente entrar no banheiro, eu vi uma entrevista recente contigo, e você, como funcionária pública, você disse de que viu uma pessoa de órgão público, né?
colocada no poder pelo povo e essa pessoa pediu para uma mulher calar a boca. Isso acontece geralmente no órgão público e com pessoas comissionadas, enfim. Como que é essa situação? Então, esse rapaz que eu vou chamar de Huguinho, né? Vai que rola algum processo aí. O Huguinho, ele arranja problema com todo mundo, mandou um vereador calar a boca. E para a vereadora foi pior. A vereadora estava discutindo com ele fez assim, ó, sabe, por órgão sexual dele. E mostrou no vídeo. E para a vereadora, para você ter uma ideia. E aí a vereadora sempre fala, nossa, ele tem que ir para a comissão de ética, porque o comportamento dele não é normal, é agressivo, né, machista, misógino. E o presidente não faz nada, absolutamente nada, passa a mão na cabeça dele e ele continua lá, né? Não tem freio, né? E isso acontece muito, nossa. Mas num órgão como uma Câmara é bem opressivo, assim, a mulher não tem muita voz nem vez. E isso que é uma vereadora, que é uma autoridade. Imagina as concursadas, as terceirizadas são as piores, são as que mais sofrem assédio, porque elas estão no estado vulnerável, é muito fácil mandar elas embora. Então os caras se aproveitam, né? Porque eles pensam assim, elas não vão me denunciar, porque senão elas não podem perder o emprego delas, né? E é o que acontece. E assim não tem uma fiscalização, né? Os diretores são sempre, eu estou o diretor, eu não sou o diretor. Porque ele não quer arranjar complicação porque é cargo político. Então eles não se envolvem com o problema. Poxa, isso é muito triste, muito complicado. Uma situação dessa chega a ser uma calamidade, né? Uhum. E aí, depois disso, eu quero entrar um pouco no livro O Banheiro, que é a sua nova publicação, seu novo livro, e que fala um pouquinho do funcionalismo público e de misoginia e também assédio. Você pode contar para a gente um pouquinho do banheiro? Posso sim. Então, o livro ele se passa dentro de um órgão público, a Cássia é concursada e ela bate de frente com o diretor dela. E o diretor dela, ele coloca um funcionário para trabalhar na sala dela, ela está sozinha na sala, que ele é um conhecido assediador dentro do órgão e que ninguém fez nada contra esse rapaz. E o diretor óbvio fez de caso pensado, né? E colocou lá o rapaz, e o rapaz começou a dar problema, começou a assediar ela e assediar as outras mulheres. E, inclusive, ele assediava uma mulher da limpeza e que ela negava, não queria nada com ele. Então, ele ia lá no banheiro e fazia o número um, o número dois, sujava tudo para punir essa funcionária, porque ele sabia que era ela que limpava aquele banheiro. E tem outras coisas que acontecem dentro do banheiro, por isso que Nossa. é o título, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas aí tem uma outra parte, que é por isso que eu coloquei terror, suspense e terror, né? Que é sobre o passado desse homem que aterroriza a casa, e aí ela tenta de todas as formas sair dessa situação, ela não encontra apoio com as colegas de trabalho, as colegas de trabalho apoio, né, os homens, óbvio, né? A mulher que reclama é uma mulher mal vista, né? A mulher tem que aceitar e tem que ficar do lado do cara, porque o cara vai proteger elas, né? Esse é o pensamento desse tipo de mulher. Então ela não consegue suporte, então aí ela vê uma forma de sair dessa situação que começa a se agravar cada vez mais. Meu Deus, nossa, é mais pesado do que eu pensava. É mais necessário, pode. Tem assim, infelizmente, em todos os lugares, né? E aí agora você me diga uma coisa, Cláudia, sobre o livro O Banheiro, como nasceu a ideia de escrever uma história e se ela tem uma gotinha de realidade por você também estar num órgão público. Sim, vem de situações que eu observei e que eu resolvi colocar no papel, né, como também uma forma de catarse, sabe? Um idealismo. Acho que para a gente ser escritor tem que ser idealista, né?
Até porque os ganhos que a gente ganha, né, não dá para sobreviver assim. Então, eu escrevo por idealismo, né? Porque a gente precisa debater essa problemática dentro da sociedade, né? A funcionária pública, ela tem um emprego bom, e daí quando ela começa a sofrer assédio, ela não tem para onde escapar. Ela não tem, ainda mais municipal, né? É difícil de ir para outro órgão. E dentro desses órgãos, né, eles se protegem, né? São órgãos muito fechados, muito opressores. E isso acontece muito, diariamente. E isso afeta, né, a saúde mental da mulher que trabalha em ambientes assim. Então, nós precisamos debater sobre isso, modificar essa realidade. Então, surgiu daí a intenção de escrever esse livro. Entendo, entendo, entendi. É, e me diz uma outra coisa. Você, como autora e dentro de um órgão público, você acha que muitas pessoas vão se identificar com essa obra ou com algumas coisas possíveis, Sim, totalmente. principalmente funcionários públicos? Sim, totalmente, porque eu já estou falando com alguns que já compraram meu livro, estão me dando feedback, e realmente impacta. Hoje, inclusive, eu estava na Copa e uma moça veio, eu não conhecia ela, não me lembro o nome dela, e ela falou: parabéns pela coragem de escrever a respeito. E ela contou um caso que aconteceu com ela, que não deu em nada, inclusive ela fez BO, ela foi ameaçada pelo cara, ela levou 3 testemunhas e o procurador, ele passou pano pro cara. Ele falou: isso daí foi uma brigazinha. Você pode ter, tipo, entrar com processo, você ganha dano moral, sabe? Ele assim, passou pano pro cara, banalizou o problema dela, sabe? Aí, isso daí aí a pessoa fica assim, desanimada, porque até na justiça, né, os caras se protegem. E aí eu perguntei para ela: você entrou na justiça para ganhar dano moral dela? Eu estava tão desgastada, eu estava tão. A minha saúde mental estava prejudicada e eu resolvi não entrar na justiça, porque eu não queria mais saber do problema. Então, assim, infelizmente, vai ter muitas identificações, né? Porque a nossa realidade aqui é essa, né? E daqui a 20 anos provavelmente vai ser diferente. Mas nós precisamos, né, plantar agora as nossas sementes para que isso frutifique e que a realidade no futuro seja melhor para as mulheres. Exato, exato. A minha torcida todos os dias é para isso e nós precisamos sermos e lutarmos quando escuta alguma palavra, quando escuta uma piada, quando houve um ato, denunciar, enfim. Aí agora, Cláudia, eu pergunto para você, uma mulher que no ambiente de trabalho sofre um assédio, seja ele moral ou seja ele sexual, o que que ela deve fazer? O que você aconselha? Você dá alguma dica no livro? Sim, eu dou, inclusive, no epílogo. Eu coloco dicas de como sair dessa situação. Assim, óbvio que não é um passo a passo, né? Cada situação é uma situação, mas, no geral, é procurar ajuda. Tem ONGs que oferecem ajuda, inclusive judiciária, dão advogado gratuito, dão suporte psicológico. E a primeira coisa é fazer boletim de ocorrência. Mas só que assim, você precisa ter provas, né? Porque senão eles não vão levar a sério o teu boletim de ocorrência. E o ideal é você filmar, gravar 8 horas por dia. Gasta bateria. Tem aplicativos que eles gravam com tela preta, mas é muito importante esse tipo de prova, porque testemunha não é tão fácil você conseguir alguém que vá testemunhar, ainda mais no ambiente de trabalho, que envolve encargos, que a pessoa ela não quer perder o cargo dela, ela não quer ir contra o outro cara, porque ela pode ser prejudicada, e tem gente de mau caráter, né? Que não quer ajudar os outros. Inclusive, acontece isso com a Cássia. Ela tá lá e o cara veio.
um outro rapaz, que não aquele que tá dentro, que não o Cleôncio, né? Um outro rapaz assediando, e daí a casa pergunta: você viu? Daí ele, eu não sei de nada, sabe? Então, assim, testemunha é complicado. E, assim, eu também recomendo estudar muito a respeito sobre do narcisismo. Pessoas narcisistas, como lidar com pessoas narcisistas, que normalmente são pessoas que vão acabar te prejudicando de alguma forma, sendo assédio moral ou assédio sexual. E aí eu dou a sugestão: nunca bata de frente com uma pessoa assim. O ideal é você não conviver com esse tipo de pessoa, é você sair logo da situação. Isso não aconteceu com a Cássia, né? Só depois de muitos processos que ela consegue sair. Mas o ideal é você sair da situação em que você está e ter o dinheiro do não, que a gente chama, né? Ter o dinheiro para você pegar suas coisas e ir embora. É como cargo público, é uma coisa muito complicada você fazer isso, né? Você tem seu emprego e você depende daquilo, mas assim, em último caso, né? Se você tem dinheiro, você paga bônus de advogado, você paga segurança, se for o caso, né? Tudo dentro da lei, para você se proteger. São essas dicas que eu dou no final, né, para a pessoa conseguir sair dessa situação. Sim, e você deseja transformar o banheiro no seu cartão de visitas para uma militância a favor das mulheres? Exatamente, desejo. Com certeza, é uma coisa que isso me cura também, né? Hoje que a moça veio falar comigo, né? Eu já fiquei, nossa, eu já dei uma contribuição, né? Já estou fazendo a minha parte como cidadã. Ah, ótimo, então. Maravilha. Bom, a gente já está chegando no fim do nosso bate-papo, Cláudio. E aí, eu vou fazer um bate-bola contigo. São perguntas rapidinhas, você me responde de bate-pronto o que vem na sua cabeça. Beleza? Certo. Cláudia, Cláudia Isadora, diga para mim um hobby, Yoga, adoro. uma qualidade, Eu sou bem verdadeira. um defeito, Eu sou, às vezes eu posso ser bastante impulsiva. me diga um autor que está no seu coração. Então, eu gosto muito, eu sou espírita e eu gosto muito, li muito o Chico Xavier, do Emmanuel, os livros do Emmanuel. Eu já li muito, agora eu estou estudando para concurso público, então eu estou lendo muito mesmo, mas o que sempre fica no meu coração são os livros deles. Diga um filme que você se apaixonou. E assim, que eu me apaixonei, são vários. E é muito difícil escolher um filme só, porque eu assisto muito filme. E agora, ultimamente, eu estou assistindo um filme de história por causa do concurso. E o último que eu assisti que eu gostei foi o Pra Frente Brasil. Acho que é um filme muito bom, que fala sobre a ditadura, que a gente precisa falar sempre a respeito desse assunto. E agora fala para mim um sonho possível não realizado. Bom, o mais próximo é passar no concurso que eu estou estudando. Você vai conseguir. Eu estou aqui na Certeza. torcida e acho que quem nos assiste também vai ficar. E Obrigada. agora, Cláudio, para terminar, deixa uma mensagem para aqueles que nos assistem. Gente, se você vê alguma situação errada, não tenha medo de ir atrás dos seus direitos, procure os seus direitos, procure advogado, né? E, se necessário, procure até um psicólogo, mas não fique quieto, não fique acumulando os problemas e vá em frente, né? Enfrente a situação que Deus, né, a espiritualidade sempre nos ampara e nos dá um melhor caminho para a gente seguir. Tá ótimo. Essa foi a Cláudia Isadora Fernandes de Oliveira para
entrevista aqui para a TV Livro. E o livro da Cláudia, O Banheiro, está disponível na nossa livraria, Livraria Cortez, na Martins Fontes, Amazon e demais e melhores livrarias do mercado editorial. Leia o livro O Banheiro e eu tenho certeza que a sua mentalidade vai ser bem transformada e você vai ter uma outra visão de mundo. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço, muito obrigada, Elaquim, adorei a entrevista, valeu mesmo, obrigada. Tá ótimo, então nos encontramos num próximo episódio que eu espero que seja bem breve aqui no YouTube. Um abraço.